Boa noite a todos. Grande privilégio estar aqui hoje à noite com vocês. Eu sou professor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde atualmente coordeno ali a escola de graduação, a formação teológica, ministerial, daqueles que virão a servir a Deus, seja no campo missionário, seja pastoreando uma igreja local. E é muito bom, confesso para vocês, estar participando de uma semana de conferência teológica no contexto de uma igreja local, podendo reencontrar o Luciano, a Lísia, que foram alunos nossos, os irmãos aqui, todo esse presbitério que dedicadamente conduziu essa semana, e também fazer parte ali da Vida Nova, Edições Vida Nova, que tem despontado muito no contexto do nosso Brasil, não apenas em literatura, às vezes nós olhamos para a Vida Nova apenas como literatura, mas temos aprendido a ver nos últimos anos como grande promotora de teologia no contexto de igreja local. E é isso que me torna muito grato a Deus, nesse momento, poder participar aqui com vocês. Projeto Água da Vida e Edições Vida Nova, trazendo teologia ao contexto da igreja para que seja pastoreada, ministrada, alimentada, segundo a graça, o conhecimento do nosso Deus. E quando nós pensamos nesse tema sobre a espiritualidade de uma igreja relevante, é interessante que a própria ideia de espiritualidade ela tem sido colocada de lado ao longo da história. Quando nós nos deparamos hoje com o cristianismo, não apenas o cristianismo, mas toda e qualquer expressão religiosa, nós percebemos uma grande tendência à reclusão ou ao legar da religiosidade, da espiritualidade, de toda e qualquer expressão da fé, à esfera particular da vida e da existência. O que quer dizer isso em termos práticos? Isso quer dizer, se você quer manter sua espiritualidade, sua religiosidade, se você quer expressar toda e qualquer forma de culto a uma divindade ou submissão àquilo que chamaríamos de um texto sagrado, isso você deve simplesmente expressar no particular da sua vida, no escondido. Parece que se tornou antiético, quase que imoral, qualquer verbalização da crença em Deus ou da afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus, verdade final, escritura sagrada, fonte normativa de toda a prática, conduta e crença da parte do cristão. Você já percebeu isso no ambiente universitário? Já percebeu isso às vezes num condomínio, às vezes numa conversa com pessoas, quando você toca no nome de Deus, quando você fala conceitos como pecado, como punição, como salvação, parece que você citou alguma coisa errada ali. Porque isso não tem mais participação na esfera pública. Eu não creio que o Brasil passará por algum tipo de perseguição física no cristianismo. Como, por exemplo, países fechados ou países muçulmanos têm feito com muitos cristãos uma perseguição, matança física. É muito provável que no nosso país, no Brasil, nós não passaremos por esse tipo de perseguição. Mas se nós quisermos manter a sanidade, a validade e a substância de uma espiritualidade bíblica, baseada numa cosmovisão, naquilo que é o meu tema para vocês hoje à noite, numa cosmovisão trinitária, parece que nós contaremos cada vez mais com a rejeição das pessoas e passaremos a ser perseguidos moralmente, passaremos a ser perseguidos, às vezes no ambiente de trabalho ou no ambiente universitário, onde toda e qualquer ideia que venhamos a colocar como verdadeira diante de Deus e das pessoas, simplesmente será relegada a um segundo escalão ou a uma esfera como que proibida de se tocar, porque seria uma imposição da minha crença, uma imposição das minhas ideias religiosas sobre a dos outros. Já percebeu que quando pensamos biblicamente naquilo que é certo e verbalizamos aquilo que cremos, nós somos tidos por errados? Já percebeu isso? E que nós, diante da impunidade, diante da corrupção, diante daquele senso de que tem alguma coisa errada no mundo, quando nós, cristamente falando, ou biblicamente nos pronunciamos, parece que nós estamos errados. Você pode até acreditar no seu Deus, só não venha me dizer sobre Ele. Se você quer acreditar nele, vá viver a tua religiosidade fora desse momento público que estamos vivendo. E é triste porque o que nós temos hoje, queridos, é de alguma forma aquilo que vem sendo semeado ao longo dos últimos séculos
quando toda e qualquer ideia da religiosidade, da espiritualidade, da crença, da vivência a Deus, por Deus, com Deus, tem sido colocado de fora da história. Se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós chegaremos ao século XIV, até mais ou menos século XVI, onde a Renascença foi aquele período do aflorar da cultura, da literatura, das artes, da produção, da dramaturgia, do teatro e tantas outras esferas do saber e da expressão dos sentimentos do homem, da sua vontade. E nessa expressão da Renascença, Deus ele foi sendo progressivamente sendo colocado de fora, e nesse vácuo agora existente, o homem preenche um espaço. Aquilo que deveria ser, então, Deus, o centro gravitacional da história, agora é o homem. E o termo que se usou, a frase que se usou naquele período, foi a relembrança de um conceito filosófico do século VI a.C., que dizia o seguinte: o homem é a medida de todas as coisas, tanto das que são enquanto são, quanto das que não são enquanto não são. Ou seja, o homem é a lente, é o critério, é o parâmetro, é o referencial que nós julgamos a validade daquilo que é certo ou errado, justo, injusto, verdadeiro ou mentiroso. Então não é mais Deus quem define as coisas, é o homem quem define as coisas. O movimento subsequente, o iluminismo, grandemente potencializado pelo racionalismo, vai dizer que tudo aquilo que tenha ou que transmita uma percepção da religiosidade, da fé no transcendente, no imaterial, no espiritual, no eterno, tanto quanto tudo aquilo que se converta numa prática religiosa da adoração a uma divindade suprema, isso simplesmente não existe. Então, fé, religião e Bíblia como revelação de Deus são simplesmente colocados de fora daquele período histórico, porque afinal, agora aquilo em que cremos é o racional. Se algo faz sentido na minha mente, logo isso é verdade. Se eu posso reduzir a um conceito, e esse conceito é intelectualmente perceptível, então aquilo é a verdade. Faça um pequeno exercício depois. Como é que você define estritamente, do ponto de vista racional, Deus? Como é que você define, do ponto de vista estritamente intelectual ou cognitivo, a ideia de eternidade? Como é que você, baseado nos conceitos estritamente humanos, lida com a ideia de um pecado de Adão que é imputado a nós? Como é que você lida apenas do ponto de vista racional e define a adoração a um Deus que você nunca viu, que você nunca presenciou e nunca tocou? Então veja que essas categorias elas vão simplesmente sendo colocadas de fora da realidade do ser humano. E tristemente é justamente no ambiente do protestantismo, da teologia protestante, que surge o chamado liberalismo teológico, talvez você já deva ter ouvido falar, em que o liberalismo teológico propõe que toda essa ideia do sobrenatural, do eterno, da inerrância, da infalibilidade do texto bíblico, isso simplesmente não faz sentido na época em que nós vivemos. Queridos, parece que nós estamos falando do século XXI, não parece? Mas nós estamos falando do século XVIII, em que Deus agora é expulso da realidade humana e passou-se a estudar a Bíblia, o texto sagrado, como um texto qualquer, desprovido de qualquer caráter divino, de qualquer aspecto inspiracional, autoritativo sobre a vida de todos aqueles que se submetem a esse texto. Então não passa de palavras, não passam de expressões, não passam de textos como outros quaisquer. Curiosamente, nesse período, surge o que veio ser chamado posteriormente de materialismo científico, que é a redução da percepção da realidade apenas aquilo que é material, tangível, palpável, experimentável ali do ponto de vista humano, sensorial. Então, nada que não seja matéria é digno da minha credulidade. Queridos, não é por acaso que Friedrich Nietzsche, o filósofo alemão, filho de pastor luterano, avô luterano, vem a propor no século XIX que Deus está morto. Porque nós matamos Deus, nós já não precisamos mais de Deus, nós já conseguimos agora criar para nós mesmos os nossos próprios conceitos de certo e errado,
de justiça em injustiça. E, portanto, nós não precisamos mais de Deus definindo quem somos pelo que vivemos. Porque, na verdade, a vida é desprovida de toda e qualquer forma, de todo e qualquer propósito inerente a ela. Ou seja, você vive pelo que você quer, como você quer, do jeito que você quer, quando você quer, simplesmente porque você quer. Então, você agora é um definidor ou a lente pela qual respostas àquelas 4 grandes questões existenciais surgirão. Quem eu sou? De onde vim? Por que estou aqui? E para onde vou? Você não precisa mais de Deus para isso. Deus está morto. Agora o homem, voltando-se para si mesmo, é capaz de responder em si mesmo e para si mesmo essas 4 grandes questões. Lembra do Ser ou Não Ser de Shakespeare? Ela não surge por acaso. Ela surge como uma angústia do ser que agora se vê sem Deus, tendo que definir para si e por si por que ele está no mundo. Queridos, é triste, mas essa é a realidade, inclusive, de uma igreja que tem aprendido a reclusar Deus apenas ao momento que o cultua no final de semana. Parece que Deus não é nada nem ninguém além daquele ser distante, que muitas vezes evocamos o nome no momento de extrema necessidade ou problema, mas não é alguém que faz parte do processo da vivência da minha vida. Ou aquele que define o porquê eu estou aqui, o porquê eu existo e pelo que ou não eu devo viver. Queridos, parece que nós temos vivido um cristianismo que se esqueceu de Romanos 11, 36, por exemplo, que diz que por Ele, por meio dele e para Ele são todas as coisas. Parece que nós agora aprendemos apenas a buscar em Deus aquilo que nos interessa para o suprimento, a resolução de algum problema ou alguma privação temporária, não é verdade? É triste, mas nós reduzimos a nossa conceituação da teologia, a nossa percepção da Trindade, apenas a alguma coisa de quem eu tiro proveito no momento de extrema necessidade ou simplesmente quando eu não sei o que fazer da minha vida. E parece que Deus não é mais aquele que define a minha cosmovisão. Eu sei que o termo cosmovisão e o meu estudo, a minha palestra hoje à noite, é vida cristã, com uma cosmovisão trinitária. Eu sei que a palavra cosmovisão, ela tem perdido muito, ela tem se desgastado, tem perdido muito do seu sentido. Mas queira você ou não, estejam as pessoas apercebidas disso ou não, toda pessoa tem uma cosmovisão. E eu defino cosmovisão pela seguinte expressão: é a maneira pela qual as pessoas leem, interpretam e interagem com o mundo à sua volta. Esse material que está sendo apresentado, por algumas questões técnicas, nem todo ele vocês talvez conseguirão ver, por causa da limitação da tela ali, mas depois será disponibilizado no site ali da conferência. Então, cosmovisão é a maneira como as pessoas leem, ou seja, é a percepção que elas têm das coisas que vêm. Elas ganham informações dessas coisas, desses eventos, desses fatos, dessas interações, desses conceitos. Elas leem as coisas que estão acontecendo. Tanto quanto uma cosmovisão é a maneira pela qual as pessoas interpretam essas coisas. Ok? A maneira como elas correlacionam com as coisas à sua volta. A maneira como elas agora, então, opinam em relação a essas coisas que estão vendo. E, por fim, uma cosmovisão é a maneira pela qual as pessoas interagem com o mundo à sua volta. Talvez você não tenha se apercebido, mas você se valeu mais da sua cosmovisão para estar hoje à noite aqui do que você possa imaginar. Você emitiu mais opiniões a respeito das coisas que você viu essa semana do que talvez você se julgasse apto a fazer. Porque cosmovisão não é só uma categoria da filosofia ou um conceito da filosofia, mas deixa eu ilustrar para vocês.
é o óculos que você coloca e então enxerga, interpreta e interage com o mundo à sua volta. E nesse sentido, várias cosmovisões existem. Eu relacionei apenas algumas delas. Cosmovisão teísta, que crê em Deus, como biblicamente é definido, o Senhor soberano do universo, Criador de todas as coisas, que intervém no tempo e no espaço. A cosmovisão deísta, uma pequena troca de letra, mas uma conceituação totalmente diferente, que foi a cosmovisão desenvolvida pelos iluministas, que Deus existe, mas ele está tão distante que não se relaciona, não intervém no tempo e no espaço, mas ele dotou o universo com leis fixas, de tal forma a esse universo ser autogovernado. Portanto, Deus ele pode até ser real, mas ele não é presente. Ele pode até ter criado o universo, mas não intervém no universo. Temos a cosmovisão ateísta, que parte do pressuposto da inexistência, ou, como alguns diriam, da implausibilidade de Deus, como Richard Dawkins, aquele biólogo da Grã-Bretanha, que tem agressivamente atacado o cristianismo, o que ele chama de o vírus da fé, que corrói a humanidade e a faz pensar que Deus existe. Isso é um vírus. E como todo e qualquer vírus, devemos extirpá-lo, exterminá-lo da existência humana. Isso é o ateísmo. A visão judaica, presa ao Antigo Testamento, só que hoje vivenciada muito mais sob a ótica desse judaísmo dos fariseus desde a época de Jesus, a islâmica, a hinduísta, a existencialista, a pós-moderna e por aí vai. Mas o que eu creio, irmãos, é que embora existam muitas destas cosmovisões, pois vocês podem interagir no lar de vocês, mas uma cosmovisão, para ser bíblica, ela precisa ser necessariamente trinitária. Ela precisa ser necessariamente centrada no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E então eu proponho para vocês o que eu chamaria de uma cosmovisão teorreferente. Não é o que pessoas dizem sobre, não é o que a sociedade diz sobre, não é o que determinada época, seja ela renascentista, iluminista, moderna, pós-moderna, hipermoderna, e seja o que vier ainda pela frente, não é a época que define a maneira pela qual eu leio, interpreto e interajo com o mundo à minha volta. É a maneira como Deus define as coisas. É a maneira como Deus conceitua as coisas. É a maneira como Deus governa a história e a constrói de tal forma a atingir seus propósitos e desígnios. Isso é uma cosmovisão trinitária teorreferente. Eu quero me valer de 2 textos. Vocês verão que no material disposto depois, tem muito mais coisa do que, de fato, eu teria condições de lidar aqui em termos do tempo, mas eu gostaria que vocês tivessem isso. Eu quero me valer de 2 textos bíblicos. Primeiramente, 2 Coríntios capítulo 5 e depois, num segundo momento, Efésios capítulo 1. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 5. O ideal seria lermos desde o início do 4, mas por questão do tempo avançado, nós vamos já para o capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Pequena pausa aqui para a gente entender toda essa linguagem de Paulo a respeito do vestido, nu, tabernáculo, qual é o propósito de Paulo com tudo isso. Desde o capítulo 4, ele fala sobre o peso que ele carregava como ministro do Evangelho, de fielmente pregar o Evangelho, ainda que isso trouxesse para ele perseguições, privações, de alguma forma problemas temporais, que inclusive estavam expondo Paulo à própria morte.
É como se Paulo diariamente fosse exposto à morte por causa da vida em Jesus e o que essa vida trouxe em termos de responsabilidade da pregação do Evangelho. É o que, por exemplo, ele fala em 1 Coríntios capítulo 15, um contexto muito semelhante a esse daqui, de que por muitas vezes ele lutou com feras em Éfeso, sendo exposto à morte, beirando a morte por causa do Evangelho. Mas o que é que leva esse Paulo a enfrentar tudo isso, toda essa privação, todo esse problema? É o que está no capítulo 4, versículo 14. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Por que é que eu não tenho medo da morte? Por que é que eu não tenho medo das coisas pelas quais eu venho a passar no tempo presente? Porque eu tenho por certo que o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, que sustenta vida e morte em suas mãos e sobre elas tem governo, este Deus que ressuscitou Cristo Jesus, também me ressuscitará, ainda que eu venha passar pela morte. Então nós estamos diante de um homem que, embora lidando com coisas do dia a dia, embora lidando com coisas palpáveis, ele na verdade tem a sua mente focada no Deus que transcende a matéria, no Deus que transcende vida e morte. Ou como o Senhor Jesus disse em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Eu tenho poder sobre vida e morte. E ainda que morra, não passará eternamente morto, mas será ressuscitado ao terceiro dia. Valeria muito a pena depois vocês lerem 1 Coríntios capítulo 15. É um capítulo fundamental para a nossa compreensão da perspectiva que Paulo tinha da ressurreição. E o quão central era a ressurreição de Cristo, na minha avaliação, na minha conceituação, a ressurreição de Cristo é, na verdade, o divisor de águas da história. Não é o nascimento de Cristo, é a sua ressurreição, porque a ressurreição é a autenticação de toda a sua mensagem salvífica, da possibilidade da sua morte substitutiva, expiatória, ser estendida a mim e a você em termos da nossa redenção. Porque se ele estivesse morto, se ele não tivesse ressuscitado, vazia seria a nossa fé. Não é esta a conclusão de Paulo? Então essa percepção de que Deus não lida apenas com as coisas que passamos no tempo presente é justamente o que está pautando a mentalidade de Paulo, a sua conceituação, quando ele escreve 2 Coríntios capítulo 4 e capítulo 5. E então, agora indo para o capítulo 5, a linguagem de Paulo é resumidamente a seguinte: nós que estamos neste tabernáculo, entenda corpo físico, material, este que apalpamos, nós que estamos nesse corpo ainda não estamos com o Senhor. Porque se nós quisermos já estar com o Senhor, teremos que ser despidos desse corpo. Ou seja, teremos que morrer para então estarmos com o Senhor. E é interessante que na teologia maior de Paulo, ele entende que isso é incomparavelmente melhor. Uma palavra que ele usa aqui em 2 Coríntios 5, a única vez que ela ocorre em todo o Novo Testamento é em Filipenses 1. Quando ele fala que ele está constrangido, porque o amor de Cristo nos constrange, versículo 14 de 2 Coríntios 5, e em Filipenses 1, quando ele diz estar entre vida e morte, ele se sente constrangido porque ele não sabe o que é melhor. Ou ele não sabe pelo que viver no presente momento, porque estar aqui traz fruto para o ministério. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Então veja que ele lida com uma conceituação teológica que trabalha ou que crê, que fundamenta a existência de um Deus que não lida apenas com o material, mas é capaz de trazer de novo à vida aquele que em termos temporais já não mais existe. Esse é o contexto. Versículo 5. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito, terceira pessoa da Trindade. No capítulo 4, ele fala do Deus que tem poder sobre vida e morte, do Cristo que foi ressuscitado
como garantia ou como outorga da nossa redenção, como demonstração do caráter expiatório em meu lugar, substitutivo, em teu lugar na cruz do Calvário. Então esse Deus que ressuscitou Jesus nos deu seu Espírito como penhor. É muito importante essa palavra penhor aqui. E nós bem a entendemos, especialmente se você trabalha na Caixa Econômica Federal, que quando você quer fazer um empréstimo e você não tem dinheiro para quitar aquele empréstimo no exato momento, você deixa um bem, ou você deixa uma garantia, um objeto, que é uma penhora. É a garantia que no prazo final do empréstimo, você voltará e quitará integralmente o seu débito. Ou seja, você estará por todo sempre livre daquele débito. É interessante que é exatamente essa palavra que Paulo usa, que no contexto da Grécia Antiga, lá no 1º século depois de Cristo, a palavra ela era usada nesse contexto das transações comerciais, exatamente como nós usamos hoje. Sabe quem é o Espírito Santo em nós, queridos? Porque é que ele habita em nós para ser a garantia de que no tempo oportuno, na volta do Senhor Jesus Cristo, nós não ficaremos para trás, porque a presença dele em nós é a certeza de que o preço completo foi pago da minha e da tua redenção eterna. Então é esse Deus que trabalha conjuntamente no Pai, no Filho e no Espírito. Então nós temos isso por certo. Versículo 6. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Visto que andamos pela fé, com os olhos da fé, e não simplesmente por aquilo que vemos. Volte aí para o capítulo 4. E perceba o versículo 17 e 18. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Qual é a cosmovisão do cristão numa perspectiva bíblica? Essa cosmovisão se chama fé. E a palavra fé tem sido muito maltratada nos dias atuais, onde fé não passa simplesmente de um pensamento positivo, ou você ter uma forte convicção de algo, e por você ter essa forte convicção, então aquilo vai acontecer. Para muitos, fé é simplesmente uma religiosidade. Você estabelece 3, 4 itens que fazem parte do teu ritual evangélico, da tua espiritualidade, então você tem como que um checklist, e então, em cumprindo aquele checklist, você é alguém espiritual ou você é uma pessoa de fé. Tem gente que acredita que por ter fé, conseguirá todas as coisas. Então ele tem fé na fé. Então ele é muito crente, como alguns diriam, né? É um homem ou uma mulher fervorosos, então, por serem fervorosos, eles vão conseguir tudo. No entanto, numa perspectiva bíblica, a palavra fé aqui ela é fundamental, porque ela define exatamente a maneira pela qual o cristão olha a divindade e define toda a sua prática de vida, toda a sua condição, toda a sua conduta no mundo, no entanto, pelos olhos da fé. E eu vejo aqui um profundo contraste entre 2 aspectos que, infelizmente, não tem como caminhar conjuntamente, ou felizmente. O primeiro deles é uma palavra, uma expressão dita por Horácio, o poeta romano do século I a.C., onde ele cita uma frase que diz carpe diem. Já ouviu essa frase? Carpe diem. Sabe o que quer dizer carpe diem? Viva o dia. Aproveite o dia. Experimente ao máximo, potencialize ao máximo a tua vivência do hoje. Qual foi o problema? O pessoal não leu o restante da poesia de Horácio.
que diz o seguinte: pois não temos por certo o futuro. Queridos, cristão não vive carpe diem. Cristãos não aproveitam apenas o dia, porque eles têm por certo, pelos olhos da fé, o futuro glorioso que lhes está prometido por causa da obra redentora de Cristo Jesus, propiciada a nós ali na cruz, efetivada em nós pelo ministério do Espírito, e que, portanto, vivemos o hoje com os olhos no amanhã. Cristão não vive carpe diem. Cristão não está simplesmente focado no hoje. Eu sei que nenhum de vocês está louco para segunda-feira chegar para voltar ao trabalho. Mas já percebeu como nós reduzimos a nossa percepção às coisas pelas quais passamos e não tanto às coisas que esperamos? Visto que nós andamos por fé. Interessante essa expressão andamos, porque o termo grego utilizado aqui não é simplesmente ter um ou outro ato de fé. Não é simplesmente em um ou outro momento ter uma espiritualidade mais evoluída ou mais explicitada. Não. A palavra andar aqui é conduzir a totalidade da tua vida. É a maneira pela qual você vive, a maneira como você pensa, a maneira como você conversa, a maneira como você se relaciona, a maneira como você trabalha, a maneira como você constrói o seu futuro, a maneira como você trata a sua família. É o todo da sua vida. Então a preocupação de Paulo não é os olhos da fé em um ou outro momento em que estamos reunidos como igreja para cultuarmos a Deus, mas a maneira como este Deus trino define o todo da minha vida, ainda que eu não esteja dentro da igreja. Entendeu? Isso é andar pela fé. Fé é crer, fé é confiar, fé é depender. É assim que nós entendemos fé biblicamente. E quando nós percebemos o que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, efetivado pelo Espírito, a nossa fé tem um fundamento sólido. Vou dizer 2 vezes. Se Deus não é o fundamento, o propósito e o objeto da fé, a fé é vazia. Se Deus não é o propósito, o fundamento e o objeto da fé, a fé é vazia. Você quer ver um exemplo? Ou vários? Biblicamente, numa perspectiva trinitária, na perspectiva da atuação e intervenção de Deus na história, definidor da realidade em que cremos, pelo que vivemos, eu não creio que as coisas vão ficar boas. Ok? Eu não creio que as coisas vão ficar boas. Eu creio em Deus que tem poder e controle e governo sobre as coisas. Porque ainda que as coisas não fiquem bem, nem por isso eu deixei de estar sendo sustentado por Deus que legitima todas as coisas. Eu não creio que eu vou ganhar aquele emprego que eu quero. Eu não creio que eu vou passar naquele concurso. Eu não creio que eu vou ter aquela diplomação. Eu creio em Deus que sabe toda a história da minha vida e sabe exatamente como conduzi-la em Cristo, de tal forma eu então completar no tempo presente os propósitos e desígnios que Ele definiu para a minha existência. Eu não creio que eu vou ter dinheiro no final do mês para pagar as minhas contas. Eu creio em Deus que conhece minhas necessidades e sabe melhor do que eu como supri-las. E ainda que do ponto de vista material, alguma delas não seja suprida, nem por isso deixarei de ter o contentamento, a alegria na riqueza e na abundância que há em Cristo Jesus. Você entendeu o que é fé? E que, portanto, a fé que não tem Deus como propósito,
como fundamento e como objeto é uma fé vazia? Queridos, nós estamos falando que, infelizmente, o que nós temos presenciado, especialmente se você liga a televisão, esse nosso evangelicalismo brasileiro que reduziu a fé a coisas. A coisas. Nós materializamos a fé. Nós materializamos o relacionamento com Deus. Quando, na verdade, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. É a fé em Deus. E sim, pode todas as coisas, de tal forma a moldar a maneira como eu vejo tudo isso. Segundo texto, Efésios capítulo 1. Aqui nesse texto de Efésios 1, eu creio que ele é um hino, é um cântico, e ele é dividido em 3 estrofes. Cada estrofe fala sobre uma das pessoas da Trindade. E ao final de cada uma das pessoas da Trindade, é como se o cântico irrompesse em louvor e bendição, dizendo: para louvor da glória do Senhor. E é como se fosse um cântico que eu quero ler. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo Jesus, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual temos também fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém, queridos? Cá estão as 3 pessoas da Trindade. Quero tratar talvez o que seria uma parte um pouquinho mais densa da Trindade. Mas para muitos, Trindade é uma incoerência teológica. Para muitos, Trindade é uma contradição lógica, uma contradição da lógica. Porque como pode 3 serem um e um existir na forma de 3? Ou existir na forma de 3 pessoas? Como pode isso? Como pode ser um e muitos ao mesmo tempo? Lembra da lógica? A lógica diz que uma coisa, algo não pode não ser ao mesmo tempo enquanto é. Ou ele é um, ou ele é muitos. Ou ele é muitos, ou ele é um. Nunca simultaneamente. E para muitos, por causa dessa tensão, ou por causa desse aspecto dual ou dualista da existência de Deus, muitos tratam a Trindade simplesmente como uma incoerência. Deixa eu falar para vocês. A Trindade não envolve uma contradição, mas um mistério. Quero ler o que disse Norman Geisler. Apenas porque a doutrina da Trindade está além da razão, não significa que ela vai contra a razão. Ela pode ir além da capacidade racional de compreensão plena.
mas ela não vai contra a capacidade da razão de compreendê-la consistentemente. É verdade, estamos lidando com categorias que transcendem a capacidade estritamente humana, racional de definir a divindade. Algumas afirmações que foram feitas ao longo dos séculos, especialmente dos 5 primeiros séculos do cristianismo. E um dos primeiros deles é Tertuliano de Cartago, um teólogo que no final do século II cunha esse termo trindade, e algumas das afirmações fundamentais eram as seguintes: há um único Deus. Lembra de Deuteronômio capítulo 6? Ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Não existe outro, não existe além. E todos os outros que os homens venham a criar são falsos deuses, porque há um único Senhor, um único Deus. No entanto, pela teologia bíblica e pelos muitos textos que depois os irmãos podem consultar em teologias sistemáticas, eu quero recomendar uma ao final do estudo aqui, é que a teologia bíblica claramente nos afirma que Pai, Filho e Espírito são, cada um, total e eternamente Deus. Não existe mais no Pai do que no Filho, ou mais no Espírito do que no Pai. Todos eles gozam da mesma essência divina, partilhando dos mesmos atributos divinos, não num grau de maioridade ou menoridade entre eles. Ok? Terceira afirmação: o Pai, o Filho e o Espírito são pessoas distintas. Não são a mesma pessoa. Não são manifestações diferentes da mesma pessoa. Foi uma heresia surgida lá no início do cristianismo, que dizia que o Pai, quando se manifestava, o Filho e o Espírito não eram manifestos. Quando o Filho era manifesto, o Pai e o Espírito não poderia, porque eles eram modos distintos da manifestação da divindade. Não. Os três existem ou coexistem no mesmo momento, partilhando da mesma essência ou substância divina, não dividindo entre si. Alguns têm determinado atributo, outros têm outros atributos. Não são modos diferentes do mesmo Deus, mas são três pessoas distintas que têm uma mesma essência. E aqui está o que Atanásio de Alexandria e Tertuliano de Cartago contribuíram em termos da definição do que é trindade. E eles definiram basicamente através de duas palavras gregas. A primeira delas, ousia. A palavra ousia quer dizer essência, substância, aquilo de que algo é feito, digamos assim, de uma forma bem tosca. É o material de algo, o que é algo. No entanto, a trindade existe na forma de três pessoas, que a palavra grega é hipóstasis, que aparece lá em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Diz assim, falando sobre Cristo: Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Entenda aqui, do ser de Deus. Cristo é exatamente, ou comporta em si exatamente a divindade do Pai, todos os atributos do Pai. Mas eles são pessoas diferentes, não são a mesma pessoa. Então, uma das definições clássicas da Trindade é que, na verdade, deveríamos chamar do Deus triuno, que ele é uno em essência, em substância, mas ele é trino no sentido de pessoas, que não se confundem, não se misturam, não se particionam, mas coexistem e são igualmente eternas, são igualmente poderosas, são igualmente todos os atributos. Não quero ir muito além disso em termos técnicos, senão talvez alguns aqui começariam a cansar, dormir.
Mas, de fato, a doutrina da Trindade é uma das mais difíceis de nós entendermos no cristianismo. Tem alguns que dizem, né? Negue a Trindade, não obtenha a salvação. Tente entendê-la e perca a razão. Porque ela, de fato, ela é difícil, ela extrapola. Por isso a minha preocupação aqui com vocês, de tratar mais os aspectos práticos. Na apresentação, depois vocês verão que a Bíblia tem vários textos que falam sobre uma unidade de essência. Eles têm uma mesma essência divina, mas há uma pluralidade de pessoas. Lições Vida Nova, fui felizmente agraciado com a informação hoje e lançará ainda esse ano um livro do Andreas Kostenberger sobre a Trindade em João, capítulo 13 ao capítulo 17, especialmente. Queridos, capítulos fundamentais para entendermos a Trindade, fundamentais. Então já fica a recomendação, Kostenberger, ele é muito bom e a porção que ele pegou é simplesmente a essencial para entendermos a Trindade. Então monitore aí, especialmente via Facebook, quando esse lançamento virá às prateleiras, tá bom? A perspectiva trinitária no Evangelho de João, de Andreas Kostenberger. Então nós estamos falando de uma essência divina que subsiste na forma de 3 pessoas. Agora, há um aspecto muito interessante e fantástico para nós, que veio a ser um termo cunhado ao longo da história do cristianismo, da história da teologia, que é o termo pericorese. A palavra pericorese ela é uma junção, é uma palavra preposicionada, peri, que dá a ideia de em torno de, em volta de, e rorel, que dava a ideia de um movimento dinâmico de relacionamento. Por exemplo, daí vem a palavra coral, onde o coral envolvia uma dinâmica muito grande entre voz, corpo e música, instrumentos. E a palavra pericorese, na teologia, ela quer dizer, basicamente, a mútua habitação das pessoas da Trindade. É a participação que uma tem na outra, sem se fundirem, sem se misturarem. É aquilo, queridos, que Jesus, por diversas vezes, dirá em João, capítulo 17, capítulo 16, eu estou no Pai, o Pai está em mim, aquele que vê a mim, vê o Pai. É o Espírito que procede do Pai. É o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus. Então é esse mútuo e íntimo relacionamento da Trindade que nos faz agora voltar para Efésios e entender que a salvação, a obra da salvação, é uma obra trinitária. Sim, nós vemos Cristo Jesus morto na cruz, ressurreto ao 3º dia, mas muitas vezes nós nos esquecemos de igualmente glorificar o Pai, que nos elegeu e nos predestinou, que decretou todo o desígnio da salvação e no tempo e no espaço efetivou quando mais nada faltava em termos da sequência da história. E aqui eu estou pensando em Gálatas capítulo 4, versículo 4. Porque na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para morrer pelos nossos pecados. Você percebeu o governo que Deus tem sobre a história, sobre toda a realidade? Porque na plenitude dos tempos, e a palavra grega ali utilizada era a palavra para dar a soma de uma conta. Quando a conta de Deus fechou na história, veio o seu Filho Jesus para efetivar no tempo e no espaço aquilo que desde a antiguidade passada estava predestinada para nos, de alguma forma nos alcançar e então nos redimir por todo sempre. É o Deus que decreta, é o Cristo que voluntariamente, o bom pastor de João 10, que dá a vida pelas ovelhas e não dá coagido, não dá com base na coerção, na obrigação, não, ele a dá voluntariamente. Queridos, a obra da nossa salvação é ato da graça de Cristo Jesus, que voluntariamente deu por mim e por você aquilo que por dever nós deveríamos dar, mas que por incapacidade nunca conseguiríamos dar.
É muito clara a Bíblia quando nos diz que o peso do pecado, a condenação do pecado, a culpa recai sobre o homem. Mas o homem não pode oferecer um sacrifício permanente, eterno por si mesmo. Porque se eu e você morrêssemos na cruz, nós nunca nos beneficiaríamos daquela morte, não é verdade? Porque estaríamos mortos. Portanto, tem que ser o sacrifício eterno que por meio do próprio Deus poderia garantir a ressurreição e de uma vez por todas extirpar de nós toda a condenação. Isso é Hebreus. Hebreus trata isso impressionantemente. Capítulo 9, capítulo 10. É o sacrifício que de uma vez por todas foi oferecido por nós, para que não mais estejamos condenados a cada pecado que cometemos. E é o Espírito que nos é dado para efetivar, aplicar em nós a obra da salvação. Somos habitados pelo Espírito, somos selados com o Espírito Santo da promessa, que é o próprio Deus habitando em nós. Você quer ver uma implicação prática disso? Numa cosmovisão trinitária? Cada vez que pecamos, é como se expuséssemos o Deus que habita em nós, aquele ato mais vergonhoso que nos depõe contra Ele mesmo. Você já parou para pensar? E aqui Paulo dizendo em 1 Coríntios capítulo 6, ali no contexto sobre um homem que mantém relações sexuais com uma prostituta, dizendo que naquele ato promíscuo, naquele ato perverso, aquele homem se esquece de que ele é habitado pelo Espírito e que, portanto, ele expõe o Espírito àquela desgraça, àquele pecado. Queridos, olha o pudor que deveríamos ter. Olha a santidade com que deveríamos conduzir nossas vidas. Porque a cada vez que pecamos é como se expuséssemos. Não estou dizendo que Deus vai pecar conosco, não. Mas nós o tornamos testemunha do que fazemos. Costumo dizer para os meus jovens que cada pecado que cometemos, pelo menos 5 pessoas conhecem e sabem daquilo. Ele acha que está pecando sozinho, né? Primeiramente você, depois o Pai, o Filho, o Espírito e também o diabo. A gente nunca peca sozinho. E nessa perspectiva de uma cosmovisão teorreferente, nos lembremos disso. Por sermos habitados pelo Espírito, expomos a presença de Deus em nós ao testemunho do pecado. Algumas outras implicações e com isso eu caminho para o final. Por causa da chamada pericorese, dessa mútua habitação, interpenetração das pessoas da Trindade, é que, queridos, eu e você podemos nos relacionar mutuamente. A base do relacionamento interpessoal é a Trindade, e eu não tenho dúvidas a respeito disso. Porque o Deus que se interrelaciona nas 3 pessoas é o exemplo pleno de que é possível haver unidade na diversidade. Casamento, homem e mulher. 2 pessoas diferentes, convocadas à vivência do quê? Da unidade. Quem testemunha que isso é possível? A Trindade. Então eu e você podemos partilhar da comunhão, da mutualidade. Se você vasculhar no Novo Testamento, você perceberá dezenas e dezenas de textos que falam ou usam a expressão grega alelon, que quer dizer uns aos outros, uns com os outros, uns pelos outros, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo, porque é possível vivermos mutualidade, porque o Deus que é 3 existe na forma de 3 pessoas, é um na sua essência. Homem e mulher têm uma mesma essência, imagem e semelhança de Deus, existindo como 2 pessoas distintas, chamadas, desafiadas à vivência da comunhão. Sabe o que é que nós podemos amar? Porque Ele nos amou. E sabe por que Ele nos amou? Porque a Trindade se ama. Você tem dúvidas disso? Leia depois
João capítulo 17. Assim como tu me amas, eu também os amo. E que nisto conheçam o nosso amor, de tal forma que eles se amem. Queridos, eu não estou fazendo um favor às pessoas quando eu as amo. As pessoas não estão fazendo um favor a mim quando me amam. Nós estamos simplesmente expressando o amor que as pessoas da Trindade têm entre si. E que, portanto, o amor uns pelos outros não deveria ser por constrangimento, não deveria ser por obrigação, mas deveria ser como reflexo da consciência que temos do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Nos amamos porque Ele primeiramente nos amou. Por causa dessa, o que chamaríamos de uma hierarquia funcional, o Pai decreta, o Filho completa e o Espírito efetiva, nós entendemos, por exemplo, liderança na igreja. É como diz meu filho, né? Por que o pastor manda? Né? Não vou entrar aqui nos casos, a questão do mandar ou não mandar, mas por que existe autoridade? Por que existe desígnio? Por que existe subordinação de propósito, não de essência? Tá bom? Não há subordinação de essência de Cristo ao Pai. Quando fala que Cristo foi obediente até a morte, não quer dizer que Jesus temporariamente abriu mão da sua divindade, como infelizmente alguns interpretam Filipenses 2. Não. Quer dizer que ele se submeteu ao desígnio do Pai, porque a parte que cabia ao Filho era exatamente levar às últimas consequências esse plano eterno que envolvia a cruz. Por que existe autoridade na igreja? Por que existe autoridade na família? Por que existe autoridade na sociedade? Porque Deus trabalha na base da autoridade. E no cumprimento dos seus desígnios, dos seus propósitos, Ele definiu quem se submeterá a Ele. Queridos, a nossa submissão às autoridades instituídas por Deus deveria ser um ato de alegria, obediência e submissão que caracterizou exatamente a submissão de Cristo ao Pai. Eu vim para cumprir a vontade do meu Pai. Claro que eu estou falando no sentido bíblico da palavra liderança e autoridade, mas vocês, mulheres, não deveriam entender como um fardo aquilo que Paulo fala em Efésios capítulo 5, que as esposas se submetam aos seus maridos. Isso não deveria ser um fardo, porque é exatamente isso que a igreja faz a Cristo. No entanto, nós maridos não deveríamos nos valer da autoridade para subjugar nossas esposas, porque o exemplo da autoridade que sofre e se doa é o próprio Cristo que morre pela igreja. Então eu aprendo relação de autoridade e submissão no sentido correto, no sentido perfeito, quando eu olho para a Trindade. E quando eu vejo como essas três pessoas se interrelacionam. Próximas implicações é que Deus, como ser tripessoal, pode ser ao mesmo tempo justo e justificador, juiz e réu vicário. Porque é o rei ou juiz que julga com justiça, pune no seu filho o pecado gritante que condenava a humanidade. Outra implicação, nos permite ser habitados pelo Espírito Santo, tendo a nossa redenção futura e final garantida. Isso na prática, queridos, é fantástico. Que nada nem ninguém nos separará do amor de Cristo, porque aquilo que nos sustenta em Cristo é nada menos do que o próprio Deus que habita em nós. Amém por isso? Nada, nada, nada. Nem poderes do presente, nem do porvir, nem carne, nem pecado, nem dificuldades, nada. Romanos 8:35.
Nada, nada nos separará do amor de Cristo, porque é o Espírito quem nos garante para o dia da redenção final. Como eu já citei, por ser uma das funções do Espírito, glorificar a Cristo, e por sermos habitados pelo Espírito, nós igualmente somos desafiados à adoração a Deus em espírito e em verdade. Então eu adoro a Deus por meio do Espírito, conforme aquilo que o Espírito quer efetivar em nós, não a maneira como eu concebo a divindade, mas a maneira como o Espírito atua em nós. E por fim, algo simplesmente fantástico. Ontem os irmãos trabalharam com o Weber Carlos Campos Júnior a ideia sobre o mal. É interessante que nós aprendemos a lidar com o sofrimento, a mazela, a miséria, a dificuldade, não olhando para outros seres humanos primariamente, mas olhando para a Trindade. Porque é num contexto sobre perseguição, sofrimento, privação, adversidades sérias, gente morrendo por causa da fé em Cristo, que Pedro relembra o que Deus disse: sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai. Sejam completos, maduros, não faltando absolutamente nada, porque o Deus que é perfeito decretou que o seu Filho, em Isaías 53, seria o servo sofredor. Eu tenho no mural, lá do meu escritório no seminário, papelzinho já está velho, gasto, com a seguinte frase de Isaías 53. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Para que eu nunca me esqueça, nunca, que nenhum problema, nenhuma adversidade, nenhuma dificuldade, nenhuma privação, nenhum sofrimento que eu venha passar no tempo presente se compara ao que Cristo sofreu por mim. Então eu aprendo a valorizar o sofrimento, eu aprendo a lidar com o sofrimento, porque foi por meio do sofrimento que o meu Cristo foi aperfeiçoado, debaixo do sofrimento que ele expressou sua obediência, para que na cruz os meus e os teus pecados fossem expiados. E é o Espírito que é chamado em João 14 e João 15 de o Consolador. Queridos, nós não estamos sozinhos. Não há problema grande demais que Deus não possa resolver e nem pequeno demais pelo qual Ele se interesse ou não se interesse. Não há nada tão grande que Deus não possa resolver, porque Ele nos capacitou com a presença consoladora da divindade do Espírito Santo. Se você tem dúvidas do que esse Espírito pode fazer por nós em meio ao sofrimento, disponha-se a orar. Em meio ao sofrimento, ao Cristo que a nossa semelhança sofreu todo tipo de tentação, para que seja agora o sumo sacerdote, intercedendo pelos seus filhos, pelos que nele creem, por meio da instrumentalidade do Espírito Santo. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, como que através de gemidos inexprimíveis, intercede por nós. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem a Deus. Deus quer usar do sofrimento para talhar em nós a imagem de seu Filho Jesus. A Trindade que contemplou e expressou em primeira mão o sofrimento é a Trindade que está comigo em meio ao sofrimento. Por isso, encerro dizendo, não pergunte onde está Deus em meio ao sofrimento. Talvez tenhamos que nos lembrar que Ele já passou pelo sofrimento da cruz. E que, portanto, pode estender a nós
consolo, amor, cuidado, sustentação que ninguém pode. Cosmovisão é a maneira pela qual lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. E pelos olhos da fé nos fazem ver um Deus triuno que pelo amor mútuo pode nos ensinar a amar, a mutuamente nos pertencermos e a vivermos e continuarmos a vida mesmo em meio ao sofrimento. Como encerraria Paulo, 2 Coríntios 13? E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do seu Santo Espírito estejam sobre todos nós, agora e para todo sempre. Amém. Vamos orar e depois então quero falar aqui sobre alguns livros que de alguma forma me influenciaram na pregação de hoje e então eu devolvo a palavra ao Leclerc. Ó Deus triuno, Tu que és um em essência, as três em existência pessoal, efetivou a nós a redenção eterna. Pai, muito obrigado pelo grande amor com que o Senhor nos amou em Cristo Jesus. Cristo, bendizemos e exaltamos o Teu nome por todo o sofrimento, toda a dor que o Senhor passou pelos nossos pecados, para nos dar a salvação. E, ó Espírito, continue a frutificar em nós a bondade, a benignidade, o domínio próprio, o amor, a paz, a justiça, tudo aquilo que faz parte do talhar da imagem de Jesus em nós. Deus, conduz as nossas vidas de tal forma a nos desconectarmos dessa visão materialista, dessa visão racionalista, dessa visão de uma espiritualidade focada apenas no fim de semana, mas ensine-nos, ó Deus, a ver a Tua obra completa em toda a nossa vida. Pois é em nome de Cristo Jesus, o Senhor da glória, que nós oramos. Amém.